Nós viemos, todos nós, a não ser aqueles que são batizados em nossa igreja, acabamos sendo submetidos a algum tipo de liderança anterior, de outros pastores, alguns submetidos à liderança de pais, de mães, de tutores, de responsáveis, e aqueles que foram submetidos a lideranças da sua própria empresa, ou que a gente experimenta através dos governos, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo do nosso país. Uma liderança, ela é formada, a gente aprende sobre a liderança nata, o líder nato e o líder de fato. Existem líderes que são colocados como líderes e que não conseguem exercer liderança. Existem líderes que são levantados e buscados como líderes e que acabam empurrando, direcionando um povo, uma nação, uma empresa para uma direção de felicidade. A Bíblia conta a história de líderes extraordinários como Davi, que ele é abortado nos seus sonhos, expulso da mesa do rei. Ele constrói uma liderança dentro de um buraco, uma caverna chamada Adulão, no deserto da Judéia, no deserto de En-Gedi, mas que se levanta como rei. Ele é ungido como rei, e ele é buscado lá em Hebrom para reinar sobre toda Jerusalém e sobre todo Israel. Em compensação, seu neto, Roboão, é um homem que assume a liderança do seu pai. Ele consegue estragar tudo que o avô fez e tudo que seu pai, tudo que aqueles que vieram antes deles fizeram, ele acaba destruindo. E eu encontrei em Juízes capítulo 1, uma passagem que vai nortear aqui a reflexão de hoje de manhã, e eu acho que vai produzir em mim, e já produziu em mim, na verdade, mas vai produzir em você, uma direção correta quando o assunto é liderança, e como essa liderança pode ser o dínamo, pode ser a força, pode ser o poder para você conduzir aqueles que são seus discípulos e aqueles que aprendem com você. Diz assim, um exemplo prometido em Mateus 23, 1-3. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas vossas obras, porque dizem e não fazem. Ele está falando, em outras palavras, aquilo que mamãe e papai falaram para a gente, né? Quando a gente se refere aos maus exemplos, é gente que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. É gente que você olha, faça o que ele diz, mas não faça o que eu faço. É gente que tem um discurso bonito, é gente que tem uma voz que te convence, mas um exemplo que te arrasta, que compromete e que faz com que você siga um caminho estranho àquilo que está sendo dito para você. É pai que diz para o filho, ó, não pode fumar que faz mal, mas ele fuma. Ou pai que diz, olha, não seja violento, mas ele bate na esposa. É a mãe que ensina o próprio filho a se rebelar. É a mãe que ensina a própria descendência a viver tragédias. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. E a gente vê que o orgulho fazem parte, junto com a soberba, junto com a rebelião, de um pacote que alimenta a destruição na vida de qualquer um. E Jesus está dizendo assim, cuidado com aquele que é teu exemplo. Em Malaquias capítulo 2, a partir do verso 1, Deus está dando uma chamada, Deus está chacoalhando os sacerdotes da nação de Israel e os profetas que não dão honra ao seu nome, e ele vai dizer assim, ó, vou amaldiçoar a bênção de vocês. Eu vou transformar a bênção de vocês em maldição.